irmãos, tudo bem? No vídeo de hoje, eu quero pela primeira vez aparecer aqui no canal e deixar uma mensagem de encorajamento para vocês. Esse vídeo é sobre o testemunho da minha vida, sobre como o Senhor Jesus me alcançou e me tirou das trevas para a tua maravilhosa luz, como diz a palavra. Espero que vocês sejam edificados com esse vídeo, espero que vocês gostem. Não tenho muita facilidade em fazer vídeo, não é a minha praia, mas eu tenho sido motivado pelo Senhor para compartilhar as coisas que Ele tem feito na minha vida, aqui na minha casa. Então, fiquem até o fim, deixe seu comentário, seu like, que isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas, para que todos possam ouvir os testemunhos, possam conhecer a palavra de Deus e que a gente venha ser uma grande família juntos aí, tá bom? Então, eu não nasci num lar cristão, minha família nos ensinou a frequentar a igreja, nós íamos numa igreja católica, e desde pequeno eu ouvi falar de Jesus. A minha família sempre foi temente, né, nesse sentido, sempre ia na igreja católica aos domingos, eu tive que fazer catequese, crisma, servir na igreja, e todo esse contexto. Eu, da minha parte, não posso reclamar dos meus pais, da minha família. E eles, na medida que eles tinham, eles me colocaram para buscar Deus, fizeram o seu melhor, sabe? Ainda que não fosse como hoje, mas eles fizeram o melhor que eles podiam na época. Então, eu sou grato ao Senhor por ter nascido na família que eu nasci. Sou grato porque meus pais sempre insistiram em mim, deram o seu melhor para que hoje eu pudesse ter a educação que eu tenho, o conhecimento que eles me deram. Então, foi esse contexto, né? Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, era a igreja católica, eu frequentava, mas sinceramente não gostava. Eu ia por obrigação, sempre fiz por obrigação, nunca fui buscar a Deus ou ler a palavra porque eu tinha essa vontade de buscar o Senhor. E nesse contexto todo aconteceram muitas coisas que eu não vou detalhar aqui agora, mas em um momento da nossa vida eu saí, meus pais e minha família são de São Paulo. Hoje nós moramos aqui em Joinville, Santa Catarina. Eu saí de São Paulo e vim morar para cá. No contexto todo, muita coisa aconteceu, mas o que eu posso dizer é que eu não levava a vida que eu vivo hoje, que eu tenho hoje. Era uma vida de pecado, uma vida longe de Deus, egoísta, né? Então, eu tinha muitos vícios, eu era viciado em videogame, eu era viciado em série, infelizmente eu também era viciado em mentira, pornografia, e por aí vai. Então, esse era o contexto. Mas em 2019, eu trabalhava numa empresa aqui pequena. Foi a primeira vez que eu peguei férias aqui em Joinville. E, enfim, eu dirigia, eu não tinha carta de moto. Só para vocês entenderem um pouco do contexto. E eu lembro que naquele dia, eu fui deixar minha esposa, que na época nós não éramos casados. Eu fui deixar ela no trabalho e veio uma maquininha na minha cabeça, né? Eu vou chegar em casa, eu vou ficar largado, vou focar só em assistir série, filme, vou ficar largadão. Então, a preguiça, né? O pecado da preguiça. E foi quando eu, no caminho com a moto, dirigindo, e uma voz falou comigo. E ela disse assim pra mim: assista um filme sobre Jesus. E eu fiquei espantado. Na hora eu não entendi, também não liguei, pra ser bem sincero. Eu falei, coisa da minha cabeça, estou viajando. O que tem a ver Jesus, né? E beleza, fui pra casa, cheguei, liguei a TV, coloquei lá tudo, né? Preparei o ambiente pra ficar preguiçoso o dia inteiro. E naquele momento, hoje eu sei que foi o Espírito Santo, ele falou muito mais forte do que da outra vez pra mim: coloca o filme sobre Jesus agora. E mesmo sem entender, naquele momento ali de fé, eu me obriguei e coloquei, né? O único que eu achei, ou que eu lembrava, que eu já tinha assistido, era a Paixão de Cristo. E eu coloquei, né? A Paixão de Cristo, e comecei a assistir. Confesso pra vocês que eu assisti de uma forma normal, nada demais, estava assistindo. Só que chegou um certo momento do filme, em que Jesus começa a ser chicoteado. E eu quero que vocês entendam, porque assim, naquele tempo, naquela época, eu tive que sair de São Paulo para cá, então eu deixei a minha família de um jeito que eu não faria hoje. Então meu coração foi endurecido, parecia uma pedra, não chorava, não tinha muito sentimento. E naquele dia não, naquele dia foi como se o Senhor pegasse o meu coração e esmigalhasse, assim. Como diz a palavra,
eu tirarei o coração de pedra de vocês e lhe darei um coração de carne. Então, naquele dia, quando eu comecei a ver Jesus sendo chicoteado e apanhando, a única coisa que veio no meu coração e na minha mente era o seguinte: não é justo. Não é justo. E naquele momento ali, eu comecei a chorar. Chorei, mas chorei muito assim, como uma criança. E eu só consegui falar: não é justo. Não é justo. Eu estou vendo dessa forma enquanto o Senhor morreu para pagar os meus pecados. E, gente, eu estava sozinho em casa. Eu estava sozinho em casa, não tinha ninguém, né? Só estava Deus ali comigo. E eu comecei a chorar, chorar. Não tinha Bíblia. E naquele instante, eu caí de joelhos no chão chorando. E clamei ao Senhor, como diz a palavra. Invoquei o nome do Senhor. Só que eu falei para ele assim: eu preciso saber se realmente é do Senhor isso, se isso é verdade ou não. Porque se for do Senhor, eu vou viver para você para sempre. Eu vou dedicar minha vida inteira para você. Só que eu não quero seguir a homem, seguir religião, seguir invenções. Eu quero seguir a verdade. Foi isso que eu disse para ele. Eu falei: então fala comigo agora que eu vou saber que é o Senhor e nunca mais vou te abandonar. E como eu disse, eu não tinha Bíblia, então eu fiquei esperando Deus falar comigo e houve um silêncio da parte de Deus. Só que no mesmo instante, quando eu estava no show, eu olhei para frente e na nossa tinha um rack, vamos dizer assim, e tava a Bíblia da minha esposa, pequenininha, aquelas bem compactas, né? Aí, nossa, a momento de fé, vamos dizer assim, eu peguei aquela Bíblia, essa é a minha Bíblia de hoje, né? Eu peguei a Bíblia dela pequenininha assim, segurei nas minhas mãos e falei assim: então fala comigo pela tua palavra. Entendeu? Eu vou saber que é o Senhor que tá falando comigo. E, gente, hoje eu já li a Bíblia toda, mas eu não sabia o que estava nenhum versículo. E naquele momento, quando eu abri assim, eu olhei pro primeiro versículo que estava aqui na ponta da Bíblia dela e caiu em 2 Crônicas 34, do 27 ao 28. Eu quero ler para vocês, mas vocês podem abrir aí para vocês mesmos lerem a passagem. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu reunirei os seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que eu trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Amém. Então, eu pedi para Deus falar comigo, meus irmãos. E Ele falou. Que eu abri nesse trecho das Escrituras, aleatoriamente. E depois de ler a Bíblia inteira, todos aqui já leram, podem e sabem que não há muitos versículos que Deus fala: eu te ouvi, eu ouvi. Eu poderia ter aberto num Salmos falando sobre: ah, Deus, você é a minha salvação, você cuida de mim. Salmo 121, 125, Salmo número 1. Podia cair Mateus, Marcos, Lucas, podia cair qualquer um, mas caiu 2 Crônicas 34, do 27 ao 28. E o Senhor me disse: eu ouvi. Então, naquele momento mesmo, eu caí prostrado no chão. Caí de uma vez só, assim, com o rosto no chão e chorei. E chorei mesmo, meus irmãos. De um jeito que acho que eu nunca chorei na minha vida. O melhor de tudo é que eu estava sozinho, Deus falou comigo. E naquele mesmo instante, a partir daquele dia, esses pecados que eu tinha, que eu comentei para vocês, mentira, principalmente pornografia, mentir, falar besteira, a vida ímpia, num todo, caiu por terra. Então, a partir daquele dia, Deus entrou na minha vida. Ali eu recebi o batismo do Espírito Santo. Depois daquilo eu ganhei uma Bíblia, A minha esposa me deu uma Bíblia. A minha primeira Bíblia, que eu tenho um apego muito grande até hoje. E eu levava a Bíblia para todo lugar, comecei a ler. Eu era uma pessoa que não gostava de ler de jeito nenhum. Nunca gostei de português, nunca gostei assim na escola, de leitura, redação. Mas a partir daquele dia o Senhor colocou um amor muito grande por ele. Eu comecei a ler as escrituras no ônibus. Começava a ler no ônibus, o ônibus mexendo e eu não conseguia ler. Até hoje eu leio assim, mas isso mudou minha vida. Esse é o meu testemunho. Não é algo que alguém disse, alguém escreveu. Esse é o meu testemunho para vocês. Tanto para aqueles que já creem, quanto para aqueles que não creem.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não há nenhum outro além dele. Não existe ninguém, nem santo, nem santa, nem papa, nem governante, não existe ninguém, pai nem mãe, que possa salvar a sua vida, a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus, que se entregou por nós naquela cruz. O sangue dele foi para pagar o meu e o seu pecado, para que hoje nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Hoje nós podemos ser cheios do Espírito, mesmo em um mundo caído, nós podemos ser felizes. Por quê? Porque ele habita em nós. Então, eu quero que você entenda, se você ainda não crê, arrependa-se hoje, busque o Senhor no seu quarto, no seu secreto, clame para que Ele entre na sua vida. E você vai ver a diferença. Não vai ser o Renan falando, vai ser você apreciando, provando a vida maravilhosa que é viver com Deus. Eu espero que esse testemunho toque o coração de vocês, eu espero que o Espírito Santo use ele e que alcance pessoas que eu jamais alcançaria ou que eu jamais imaginaria. Porque a minha missão é testemunhar, a dele é convencer. Então, que o Senhor use isso na sua vida, que você seja abençoado. E eu espero poder fazer mais vídeos como esse. Tem muita coisa que eu quero falar, mas confesso para vocês que eu não tenho essa habilidade, não estou acostumado a fazer isso. Então, que o Senhor me ajude, que nós possamos estar juntos, caminhar juntos. E fica também um encorajamento, coloque aqui o testemunho de vocês nos comentários. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito que isso edifica a minha vida e vai edificar de vocês, tá bom? Fique com Deus e não se esqueçam, meus irmãos. Estamos rumo à pátria celestial. Grande abraço, fiquem com Deus.